Olá, gente! Hoje vamos abordar a questão de um ponto de vista mais interiorizado. Vamos ver que as características da mente e do espírito humano têm algo em comum com os fenômenos da natureza. Por exemplo, o ser humano possui uma força interior e física que tem sido intensificada através dos instrumentos e dispositivos que eles têm inventado. Começando com a clava, depois a espada e assim por diante. Acabaram chegando na fase de produções de armamentos potencialmente destruidores. E com esses instrumentos, os seres humanos se tornaram mais fortes e perigosos. Tanto é verdade que com apenas um gesto, eles podem arruinar uma inteira nação ou destruir uma cidade inteira, como já aconteceu em 1945, quando dois desses dispositivos foram lançados sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, provocando milhares de vítimas civis. Esse tipo de coisa acontece ainda hoje, em dimensão menor, mas acontece nos conflitos atualmente em curso. Quantas pessoas têm perdido a vida? Quantos permanecem feridos, desabrigados, devido a essa ação negativa do homem? Diversas pessoas, milhares de pessoas, sobrevivem em condições clamorosas em vários lugares do mundo. E a natureza também possui essa força devastadora, que se manifesta através de fenômenos como erupções vulcânicas, furacões, terremotos, tempestades, quedas de raios, tsunamis. E essas calamidades causam danos a milhares de pessoas, pois destroem tudo por onde passam. E nessas circunstâncias, milhares de pessoas também perdem a vida, muitas outras ficam feridas e outras tantas desabrigadas. E esses eventos ocorrem frequentemente em vários lugares do mundo e alguns com consequências realmente desastrosas. Como podemos ver, a natureza, a força da natureza e a força do ser humano produzem efeitos análogos, cujo as consequências catastróficas para a população e para o ambiente são praticamente as mesmas. Constatando essa realidade, não podemos excluir a possibilidade de que um dia, futuramente, não sei quando, um meteoro possa atingir a Terra e provocar um grande cataclisma, como já aconteceu, segundo os cientistas, há milhões de anos atrás, e causou a extinção dos dinossauros. Assim como também não podemos excluir a possibilidade de que os senhores do mundo, com seus dispositivos potencialmente destruidores, possam provocar um desastre de dimensão mundial. E quanto mais evoluem com suas tecnologias militares, quanto mais progridem com seus aparatos bélicos, e mais essa força devastadora se intensifica nas mãos deles. Qual dos dois causará o apocalipse? Mas não é apenas o lado negativo da força da natureza e do ser humano que devemos olhar. Temos que ver também o lado positivo. A natureza tem o poder, a capacidade de regenerar-se, de recriar tudo novamente. Quando passa a tempestade, vem a bonança, como se usa dizer. E então o sol surge esplendente, as plantas brotam e reflorescem, nascem outras criaturas, e tudo retorna com vigor e renovado. De fato, após aquele evento que causou a extinção dos dinossauros, surgimos nós, os humanos. E nós também temos essa força de recomeçar quando um evento devastante cessa.
Temos o poder e a capacidade de reconstruir o que foi destruído, de reabilitar o que foi danificado. Enfim, podemos restaurar praticamente tudo. Em conclusão, a natureza e o ser humano têm um lado positivo e um lado negativo. E essa dualidade se manifesta em tudo que nos cerca. Vejamos na humanidade. A humanidade é composta por bilhões de pessoas e todos juntos formamos um corpo social que simboliza um organismo humano. E esse organismo social tem um lado positivo, representado por pessoas que expressam pensamentos bons e tomam atitudes construtivas. Essa categoria de pessoas age em benefício da humanidade, leva ajuda onde há pessoas em dificuldades, tem respeito e solidariedade por seus semelhantes e pelo nosso habitat. Deseja estabelecer a paz onde há conflitos e tenta melhorar o mundo. Por outro lado, nesse organismo convive um grupo de indivíduos que age de forma oposta. A força negativa de sua ação manifesta-se em formas de desavenças e caos pelo mundo afora. Os indivíduos desse grupo causam terror e sofrimento a milhares de pessoas, pois praticam todo tipo de crimes e crueldades, enquanto agem pelos próprios interesses. Esses dois grupos de pessoas coabitam nesse organismo imenso e complexo que é a sociedade humana e representam o princípio da dualidade que está no fundamento da nossa existência. Na filosofia de Zaratustra, Zoroastro em grego, figura profética da antiga Pérsia e fundador do zoroastrismo, uma das religiões mais antigas e influentes daquele tempo, essa dualidade consiste numa luta entre o bem e o mal. E essa luta abrange todo o universo e envolve os humanos, os quais são chamados a escolherem qual via seguir. Cada um desses princípios é representado por um espírito. O bem é identificado na figura do Deus Criador Ahuda Mazda, espírito sábio, Senhor da luz infinita, da onisciência e da bondade. E o mal é identificado na figura de Rangra Mainu, espírito das trevas, Senhor da mentira, da destruição e da morte. Ahuda Mazda cria as coisas benéficas e Angra Mainu se intromete para estragá-las e tenta destruir tudo. Não é mera coincidência se vários conceitos dessa religião, como esse de um espírito benévolo e um espírito opositor, sejam parecidos com o catolicismo. Segundo estudiosos de religiões, o zoroastrismo serviu de base na formação do hebraísmo, islamismo e cristianismo. E se lermos o Avesta, livro sagrado dessa religião, vamos encontrar de fato vários elementos em comum com o catolicismo. Na filosofia chinesa, em vez, esses dois princípios são representados pelos simbólicos Yin e Yang, compostos por um lado luminoso e um lado obscuro. Nessa concepção, não se fala de bem e mal, pois esses dois elementos são vistos como complementares e expressam a lei do equilíbrio. E aprofundindo esse conceito de lado obscuro e lado luminoso no que diz respeito ao plano da mente e do espírito, podemos identificar o lado obscuro com a ignorância, a inconsciência e com o subconsciente, símbolo de mistérios, esconderijo profundo dos nossos segredos. O subconsciente oculta informações sobre nós, de nós mesmos. E o lado luminoso com a sabedoria, a razão, o bom senso, a consciência. E assim como várias pessoas representam mais um lado e outras pessoas representam mais o outro, nesse ponto de vista, podemos ver a humanidade iluminada
por um lado, enquanto o outro lado está na escuridão. E como eu disse no princípio desse vídeo, as características do espírito e da mente humana têm algo em comum com os fenômenos da natureza. E nesse caso, o fenômeno que representa essa polaridade é a noite e o dia, a luz do dia e a escuridão da noite. Sobre a dualidade, quero mostrar o trabalho de um artista que soube expressar perfeitamente esse conceito em seus trabalhos. Ele se chama Maurice Cornelius Escher, é xilografista e eu conheci seus trabalhos lendo algumas revistas de ciências, pois ele é bem considerado no ambiente científico porque muitos cientistas interpretam seus trabalhos como metáforas de conceitos inerentes ao mundo da física. Enquanto que, como Escher mesmo escreve aqui, muitas pessoas interpretam seus trabalhos como conceitos inerentes ao mundo do espírito. Então, ele soube expressar a dualidade em ambos os sentidos, no âmbito da física e da metafísica. E o trabalho que chamou-me a atenção particularmente é esse aqui. A mesma paisagem vista de noite e de dia como diante de um espelho. E no centro ocorre uma metamorfose. A escuridão da noite gera pássaros escuros que ganham forma e destaque na luz do dia. E o dia gera pássaros claros que ganham forma e se distinguem na escuridão da noite. E esse desenho se chama Noite e Dia. E eu vi nesse desenho todos os conceitos que expressei nesse vídeo. E para concluir, ele escreveu também: o bem não pode existir sem o mal. Se aceitamos a figura de Deus, devemos atribuir também ao diabo um lugar equivalente, vivo dessa dualidade. E assim como eu também penso assim, esse vai ser o tema do próximo vídeo. Obrigada, até lá, tchau, tchau.